muita coisa aqui para poder a gente conversar na medida. Fala, meus gases nobres, saudade de vocês. Mais uma aula de Química com o professor JP. Hoje vamos estar trabalhando o conteúdo de soluções. E falar em soluções, né? Soluções dos problemas. Vamos trazer aqui soluções dos problemas. Mas, na verdade, são soluções que envolvem substâncias que vão estarem dissolvidas em determinados solventes, né? É uma mistura, vamos dizer assim, né? Então, hoje nós vamos aqui, ó, prestar bastante atenção. Você que está de lá, ei, aqui, ó, vem cá. E aí você vai vir comigo aqui, ó, soluções. Soluções nada mais do que vocês imaginarem a mistura de várias substâncias, mas que apresente apenas o quê, pessoal? Para ser considerado uma solução. O que é necessário? Substâncias. Elas serão misturadas entre si. E o que é que vai resultar no final dessa mistura? Uma fase. Solução é o mesmo que você conceituar isso aqui, ó, sistema homogêneo. Muitos falam em mistura homogênea. Tranquilo. Sistema, mistura homogênea. E nós aprendemos, né, que esta mistura homogênea é igual. Eu posso ter duas ou mais substâncias misturadas em um solvente, dissolvida em um solvente, disperso em um solvente. Mas quando você observa com seus olhos, você não verá que tem duas fases, três fases, quatro fases ao seu olho, certo? Isso é considerado uma solução sinônimo de mistura ou sistema homogêneo. Toda mistura homogênea é uma solução. Aí eu posso fazer perguntinhas aí para poder a gente entrar em verdadeiro ou falso. Toda mistura é uma solução? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Aí justifique. Tem que fazer apenas uma fase. Por exemplo, se fica duas ou três fases, aí não é solução. Exatamente. Exemplo disso, se você pegar lá o seu famoso óleo de cozinha, que nós temos, e colocar em quantidades de água e der uma agitada, observa que, ao passar de alguns minutos, você vai ver quantas fases? Duas. Então, se você viu duas ou mais, não é. Não é e também não é. Porque para ser soluções ou sistema homogêneo, olha a regra. É isso aqui, ó. O número aqui está te representando uma fase. E não duas, e nem três, e nem quatro fases. Porque se apresentar duas ou mais fases, você está diante de um sistema de várias fases, heterogêneo. E aí deixa de ser homo. Homo é o quê? Igual. E eu vou te mostrar aqui alguns exemplos depois aqui na prática, para a gente compreender o que é o sistema homogêneo ou solução. Verdadeiro ou falso? Você disse que era falso. Agora vem. Toda solução é uma mistura? Sim. Aí você pensa, sim, verdadeiro, ok, parabéns, tudo pizza, sem problema nenhum, porque toda solução tem que passar por um processo de misturar. Mas, ao contrário, nem toda mistura pode ser uma solução. Porque eu posso ter água, óleo, água, gasolina, água, azeite, água, pedra, água, ferro, sabe? Uma série de situações que você consegue detectar
na maioria das vezes, com seus próprios olhos, que ali tem 2 ou mais fases, o que acarreta um sistema de várias fases, heterogêneo. E para ser solução, nós precisamos conhecer o que constitui a solução em si, já que é uma mistura ou um sistema homogêneo. Olha só, as partes que vão constituir. Ó, quem é? Essa primeira aqui? Ó. Soluto. Soluto, ou, entre parênteses, disperso, são sinônimos, significa que este soluto ou o disperso vai ser dissolvido. Então, imagine, eu não posso dizer aqui que vai ser sólido, líquido e gasoso, tá? Afirmar que são apenas os sólidos que vão serem dissolvidos. Mas eu tenho os 3 estados da matéria, por enquanto, sólido, líquido e gasoso, que podem ser considerados soluto. Aquilo que vai ser dissolvido. Em quem? Solvente. Um solvente. O solvente pode ser também conhecido como dispersante. Dispersante. Se eu tenho disperso, eu vou ter dispersante para dissolvê-lo. Se eu tenho soluto, eu digo solvente. Disperso, dispersante. E o que é isso aí, JP? Sinônimos que dá o entendimento. A mesma situação. É porque pode cair nas nossas atividades esses termos disperso, dispersante, e às vezes a gente procura lá no nosso dicionário. Mas já te adianta aqui o significado, tá? Agora, detalhe, ó. O solvente dissolve o soluto. Lógico. E o soluto vai ser dissolvido pelo solvente. Tranquilo? Todo pizza. E agora, olha o diferencial. O soluto vai existir Menor quantidade. Isso vale tanto em porcentagem, em números, volume, massa. E o solvente, olha só o balãozinho aqui, em maior quantidade. Isso é o que vai te levar a classificar aquela determinada solução, dizendo que o que constitui a solução é o soluto e fulano é o solvente. Então, coloque em mente que para determinar quem é o solvente e quem é o soluto, precisamos de números para quantificar e dizer maior e menor quantidade, aí eu escrevo quem é o cidadão ali pertencente. Porque você sabe que a água é considerada o quê? solvente. A água é considerada o quê dos dois aqui? Soluto ou considerado solvente? Solvente. Solvente. Nós sabemos que a água é o solvente do universo. Mas vai ter situações em que a água pode ser, ó, Soluto. soluto. O que é que leva isso, Jota? O que leva isso é a menor ou a maior quantidade. Eu sei, nós sabemos que a água é considerada solvente universal. Diz que a água mole, pedra dura, ela vai batendo e vai furando, né? Vai dissolvendo, vai quebrando, fazendo erosões. Tudo bem, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ponto. Mas tem situações em que a água é um soluto. O álcool, a gasolina, o thinner, são vários tipos de solventes. Tem situações em que pode ser soluto. E aí depende da quantidade. Vou te mostrar agora vários exemplos, onde você vai, juntamente aqui comigo, classificar o que é o soluto da solução, que eu vou te apresentar, e a outra parte que vai restar tem que ser o solvente, considerando aí uma única fase para a situação. Olha primeiro aqui que eu trago. Vejam esses casos aqui para poder a gente determinar soluto e solvente. Quem é o produto aqui?
O produto aqui que nós temos em mãos, que o Jota está mostrando para vocês, é quem? Álcool etílico hidratado. Olha aí o que é que você tem. Álcool etílico hidratado. Beleza. O que é que nós queremos aqui? Buscar dessa solução, claro que aqui não tem como ser duas fases, de cara, você vê um líquido uniforme, então é um sistema homogêneo, precisamos tirar a porcentagem que esse cidadão aqui traz para nós. Álcool etílico hidratado, ó, 70%. Beleza. Álcool etílico hidratado. Quem é o soluto e quem é o solvente dessa mistura aqui? O soluto é a água e o solvente é o álcool? Então vamos. Olha lá. Você tem álcool, um líquido. Hidratado, nós temos a participação da molécula de água. Nós temos água. Então, eu tenho dois líquidos formando uma solução de nome. Álcool etílico hidratado, 70%. Significa o quê? Esse número é o que vai te levar. 70%. Para e pensa, 70%. Você já disse, 70%. Para 100 está faltando quanto? 30. 30%. De quem? De álcool ou de água? Água. Então, 70% você tem de álcool e o que falta, 30% é de água. Então, quem é o solvente? Álcool. Perfeito. Álcool. E o cara que sobrou aqui, você tem o soluto. Já matou a pá, ó. 70% é o número que me quantifica. 70% de álcool. Então, eu tenho muito mais álcool, lógico, dentro dos 750 ou 1 litro, né? 1 litro aqui de álcool, eu tenho, nesse volume total, 70% desta capacidade de álcool. E 30% é o que falta para 100. Então, o restante é a água. Então, eu acabei de dizer que, em alguns casos, a água também ela é considerada soluto. E não é por ser solvente do universo que ela vai ser solvente o tempo todo. Tem situações que você está vendo agora que pode ser soluto. E o álcool solvente. Então, quem vai dissolver a água, ionizar, quem é que vai fazer aquele processo de dissolução é o álcool na água. E não a água no álcool. Certo? Então, ó, álcool etílico hidratado é um exemplo clássico de solução. Ok? Outro que vocês conhecem, quem é? Quem é a fera? Pelo frasquinho. Vinagre. Vinagre. Vamos lá. Vinagre. Vinagre de maçã. Aí o vinagre, eu vou procurar no rótulo do vinagre, que você sabe que todo produto tem seu rótulo, e nesse rótulo tem a composição química do que tem dentro do produto, que está embalado ali, ou seja, na lata, no plástico, enfim, tem aquela composição. Aí eu vou lá e encontro assim, ó, como fala em vinagre, a gente já lembra do índice de acidez, que contém o vinagre, azedo, ácido. Aí tem lá 4%. Vocês já devem ter observado nos rótulos do vinagre, vamos pegar o vinagre, e você vai observar o índice de acidez. Diz assim, 4% desse produto contém ácido. Só que o vinagre você precisa conhecer que existe o ácido, ó,
quando fala vinagre, é o nome usual do produto. Ácido acético mais, ó, se é vinagre, nós temos um produtinho aqui, ó, vinagre. Esse líquido aí é amareladinho, porque é da maçã, mas tem outros incolores. Então, aqui eu tenho vinagre, beleza. Só que esse vinagre, olha a capacidade do volume aqui, ó, do frasco. Vamos ver aqui, ó, 750 ml. Então, o índice que está aqui nesse rótulo, nessas letrinhas tão pequenininha, mostra que 4% de 750, 4%, o volume total desse frasco é 750 ml. Quem é o soluto? Quem é o solvente? Aí você calcula aí para nós, por favor, pensando um pouquinho, quanto que você vai determinar aí para o soluto e quanto que você vai determinar para o solvente. Vamos lá, vamos se envolver. Uai, o solvente é a água, né? O solvente é a água, beleza. E o ácido acético sobrou, então, como soluto. Mas qual foi a jogada? Porque 4% é muito pouquinho. Então o outro vai ser 96%. Então Com é muito maior. certeza, com certeza. Top das galáxias. Então, ó, se aqui está falando 4%, 4% você está tendo aqui, ó, 4% de ácido acético. E 96% está falando de água. Pronto. É isso aí, ó. Vou baixar aqui um pouco mais a tela. Então, a conclusão, para que você, daqui para frente, vai determinando dentro das soluções quem é o soluto, quem é o solvente, eu preciso de quantificar. Preciso quantificar. Então, só falar assim, vinagre. Dentro desse frasco de vinagre, quem é o soluto e quem é o solvente? Fica fácil. Você pode dizer que o vinagre é soluto e solvente ao mesmo tempo. Não apareceu números nenhum. Agora, se eu coloco uma variação, o rótulo, né, de um determinado produto, você faz a leitura, você tem condições de marcar as alternativas correspondentes à pergunta. Se é soluto, se é o solvente, etc. Né? Aí é fácil. Mas só olhando vinagre, eu posso ter 96% de água, eu posso dizer que o ácido acético está no lugar de solvente, porque não quantificou, você pode dar a sua resposta e eu ter que aceitar. Então, vamos para os números. 4% é o índice de acidez de quem? Do ácido acético. Está lá dentro. E para 100%, 96%. É o caso do álcool etílico. As porcentagens determinam. Ok? Então, 4 para 100, 96 faltam. 96 é o nosso solvente. Então, aqui você já tem a água como solvente. E o ácido acético como soluto. A mistura de soluto mais solvente dá o que a gente está estudando, a solução. Então, posso agora criar outras perguntinhas. Quantos ml tem de ácido acético? Tá vendo? Porque você identificou agora que vinagre é soluto. Perfeito. Água é o solvente. Ponto. Posso agora pegar e fazer letra B, letra C, criando alternativas. Quantos ml deste vinagre corresponde ao soluto? O que é que você vai raciocinar aí? 30 ml? 30 ml. Porque qual foi o teu cálculo? 4% de quanto? 750. 750. Você resolveu isso aqui tudo, deu 30 ml. 4%, tá? Multiplicou isso aqui, né? Dividiu o resultado por 100, deu 30 ml. Corresponde ao soluto, que é o ácido acético, já está aqui no cantinho do quadro. E quantos ml tem de água? 720. Show! 700 ml você tem de água. Que somando 720 com 30, totaliza os 750,
que é o recipiente do vinagre que você tem com a capacidade de 750 ml. Então, são relações que já estamos fazendo em números para soluto e solvente, e dentro desse produto, quantos corresponde ao soluto e quantos corresponde ao solvente. Então, são duas pedidas em uma questão. Quem é e quanto de cada um. Ok? Aí você pode calcular que vai dar certinho. E corresponde, ó, 4% é pequeno. Então, essa quantidade pequena, olha quanto que corresponde. 30 ml. Pega lá a vidraria, né? Uma proveta, mede 30, você vai ver que é bem pouquinho. E o restante é água. Quem tem maior quantidade, solvente. E menor quantidade, soluto. Então, são situações aqui que a gente vai sensibilizando com soluto e solvente para calcular, tá? Aí vem água de torneira. Água de torneira é considerado uma solução? Água da torneira é considerada uma solução? Sim. Beleza, Nilson. O que mais? Ok. Por que é considerado uma solução? Que levou a dizer? Porque tem um monte de impureza, um monte de coisa na água da torneira que torna ela uma solução. Isso. Aí, colocando essas situações aí, você tem soluto e solvente. Impurezas, né? Tem muitas. Precisa fazer o processo de tratamento da água. Mesmo tratando, ainda vem muitas impurezas pelas tubulações. Temos que fazer a filtração em nossas casas. Tirando as impurezas, a água da torneira, a água, continua sendo uma solução. Ó, a água da torneira. A água da torneira, o que leva à colocação de uma solução é a quantidade de soluto que é pequena. Os sais minerais dissolvidos naquela água é tão pequeno que a olho não dá para se perceber. Tem que fazer quantificação em laboratório. Quantos miligramas de cada minerais daquele existem em água. Mas nós sabemos que a água é mineral. Olha o nome, água mineral. Contém minerais. Magnésio, cálcio, sódio, né? Tem o flúor, tem o cloro, que já são outros elementos químicos que ajudam ao tratamento da água e a matar bactérias. E ajudar um pouco na cárie, que também lá tem bactérias, se não tratar, mata. Né? Danifica. Então, a água da torneira é considerada uma solução. A quantidade de sais dissolvidos é pequena. Quem é pequena? Soluto. E quem é em maior quantidade? Água. Só que aqui eu não quantifiquei. Mas vocês sabem que pela dimensão, o solvente manda, nesse exemplo aqui, de água da torneira. Que é diferente de água destilada. Destilada. Ou, em outras palavras, eu posso colocar água pura. Eu venho, verdadeiro ou falso? A água destilada é uma solução? Não, acho que não é uma solução, não. Não é. A água da torneira, sem dúvida, que é a água da garrafinha mineral, que nós temos aí potavelmente para ser tomada. Água pura ou água destilada, esse termo destilada, porque passou em aparelho chamado destiladores. Processo de retirar as impurezas, processo de retirar a parte sólida, que é o soluto que está dissolvido na água. Exemplo, a água lá do mar. A água do mar é uma solução. Mas quando tira o sal da água do mar ou tira o sal da água do rio Tocantins, você cai numa água destilada ou uma água pura, isenta de sais minerais. Então, não é uma mistura homogênea, não é uma solução. É uma substância, H2O, água,
sem sais minerais. É uma mistura? Nunca. É uma substância composta, H2O, formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Certo, gente? Então, água destilada é falso, se eu considerar como mistura. Porque não tem sais minerais. Se você achar que ainda tem no laboratório, você achou que ainda deve ter ali algumas pequenas micropartículas, vamos dizer assim, você faz a destilação pela segunda vez. E aí o que era DE passa a ser BI. Aí você lê bidestilada, porque você suspeitava de pequenas outras partículas ainda. Existência. Então você pega toda aquela água que foi destilada pela primeira, coloca dentro do aparelho, e aí você liga e deixa ele trabalhar, e a água que vai sair destilada, ela não é mais destilada, bidestilada 100%, de isenção de substâncias. Nem impurezas e nem partículas de minerais. É como se nós estivéssemos no laboratório fabricando a cachaça. Processo da destilação, bebidas destiladas. Então, passa por esse processo de destilação. Tem uma torre, né? Todo um aparato no laboratório que fazemos em laboratório. A gente, na prática, consegue tirar todo o sal da água do copinho que você tem aqui, ó. Se aqui nós temos sais minerais, a gente consegue tirar lá no laboratório do IFTO. A gente tira, beleza, esses sais minerais aqui, a água não é boa para ser tomada, porque não tem sais minerais. São águas utilizadas para análises de laboratório, trabalhar com medicamentos, porque não vai ter interferência na composição e no cálculo da concentração daqueles comprimidos, né? Então, a água que não tem nenhum tipo de interferência, ela é ideal para laboratório, não é ideal para ser tomada, não adianta, não serve. Não tem sais minerais, não ajuda na regulação do corpo, temperatura, não consegue manter o que a água e salzinho que a gente tem na própria água da nossa casa, certo? Então, a água bidestilada, ela não é uma solução, e muito menos a destilada. Agora, a água da torneira, a água do mar, é uma solução, porque mesmo salgada ou doce, entre aspas, né? Existe uma pequena quantidade de sais dissolvido naquela amostra que você coletou. Ponto. Tá? A água da torneira é ok. Aí, da mesma forma que nós podemos ter aqui, ó, soluto, salzinho de cozinha, ok? Coloco uma certa quantidade de água. Eu tenho aqui uma certa quantidade de água num copo, não medi, né? Coloquei aleatório aqui, mais ou menos 100 ml. Você vem com uma quantidade de soluto, que é sal de cozinha. Também não levei para uma balança e registrar a massa desse sal, porque em laboratório tudo é quantificado, tá? Para ter esses dados anotados em caderno. O que é que você faz? Anota e vamos para o cálculo. E aí fazemos a continha da concentração dessa solução. Quantas quantidades de sais minerais para essa quantidade de água? Como se você estivesse determinando a concentração da solução a ser feita. E se eu vou para o destilador, trabalhar com a destilação, eu tiro essa quantidade de sal colocada no final. Aí você faz a comparação antes e o depois e compara, de fato. Aí eu tenho aqui, ó, o soluto, colocando em um solvente. E quando você faz a agitação, está provocando uma dissolução mais rápida do soluto. O soluto, neste caso, é o sal de cozinha. Poderia ser um açúcar. Poderia ter o café. Ó, a quantidade que foi colocada aqui já foi disperso no dispersante, água, tá? Disperso, soluto. E aí você agitou. Numa temperatura, hoje, de 24, 25 graus, ambiente. E se aumentasse a temperatura, fosse em um laboratório, aumentando lá a temperatura, o termômetro vai medindo, 30, 40, 50, o processo de dissolução, mais rápido. Aumenta a temperatura, aumenta a dissolução das substâncias. Se torna mais fácil para dissolver. Exemplo, café. Dissolve um café em água fria. Faz lá. Pega lá o pozinho de café, coloca na água fria
e agita e já toma. Ele precisa ser solubilizado a uma temperatura. Mesmo que você aqueça a água lá e coloque na garrafa. E faça aquele café lá, o cappuccino lá. Faça aquele café. Você vai ter uma água morna, água quente. Tá? E a água fria não consegue extrair a cafeína do café, é o processo de extração. Não consegue. Por isso que tem que ter água quente, 100 graus, para poder extrair, ok? Aí aqui, ó, você colocou sal de cozinha, água da torneira. Se você olha para as duas, praticamente, a olho nu, é a mesma. Só que aqui eu tenho mais água, salgada, né? Mais água salgada, no modo de falar. E aqui uma água mais doce. A quantidade de sal aqui é mais elevada. Água marinha. Água do rio Javael, do rio Formoso do Araguaia. Aqui. Significa que os teores são diferentes. Ok? Então, são exemplos de soluções que a gente vai formando aqui. Aí, nós podemos ter vários outros tipos de soluções. Ó, essa colher é uma solução ou não? Eu acho que não. Eu acho que não é solução, não. Ó, ficou a dúvida, né? Gerou aí uma dúvida. Beleza, não é uma solução. Colocou aí. Tranquilo. Aí, vamos conversando aqui. Vou tirar aqui a minha aliança. Vai continuar sendo não, vai continuar não sendo? Ou tem alguém aí que já mudou a ideia, que acredita que a aliança aqui é considerada uma solução, ou não? Como a colher. Uai, eu acho que deve ter mais de um metal, né? Eu acho que não tem um metal só, deve ter muito metal. Então deve ser solução mesmo. Perfeita colocação. É isso que nós temos que imaginar. Que as soluções, elas não são apenas dessas formas que eu te apresentei até agora, líquida. Mas temos soluções como estas que vocês acabaram de ver, tanto na bijuteria, vamos dizer assim, no cordão, na pulseira, no relógio, na colher, no aço, enfim, vários outros que você chama de ligas, né? Você chama de ligas metálicas. Já já a gente classifica tudo bonitinho. Nós estamos apresentando ideias de soluto e de solvente. Ligas metálicas. Peguei aqui o ouro, 18 quilates. Peguei aqui também o exemplo do aço inox. Inoxidável, né? Aço inox. Existem outros aqui que podemos pegar, amálgama, uma liga, né? Que é utilizada pelos dentistas. Amálgama. Entre outras. Aí o que nós temos aqui? Porcentagens para dizer quem é o soluto, quem é o solvente. As ligas metálicas, de fato, elas são consideradas soluções sólidas. Ou 18 quilates. Se eu tenho ouro, solvente ou soluto? Pode chutar. Solvente. Solvente. Se é o ouro, então é caríssimo, temos que ter uma quantidade maior. Precisa passar pelo processo de fundição, né? Fundir sólido virar líquido com aumento da temperatura. Então vamos ter aqui ouro. Ouro, em latim, aurum, né? Aurum. 75% é ouro nessa liga metálica. Tanto do brinco, como, sabe, de um dente, que é ouro, né? Do cordão e etc, né? Das tuas joias. Que contém ouro, então vou pegar o ouro 18 quilates. É um ouro que contém 75%. Está faltando 25%. Aí quem são? Aí vamos colocar o cobre, em latim é cuprum. Cuprum. E aí vamos fechar aqui essa conta, 25%.
Tem situações que pode ter o cobre, deixa eu puxar aqui o cobre, mais a prata. Ó, posso ter o cobre e prata. Mais prata também, se quiser. Isso vai depender da liga, tá? Aí esse 25 pode ser dividido para os dois, tipo 12 e 13 para cada, somando 25. Então você acaba tendo uma liga de ouro 18 quilates. Mas o que é que eu quero dizer? Ouro, 75% é maior. Eu vou pelos números, 75 é maior, então é solvente. Neste caso aqui, eu tenho solvente. E o cobre ou a prata utilizada vai ser o soluto. Você está identificando uma solução sólida, ouro 18 quilates. Tá? Você pegou a aliança lá, analisou a aliança, poxa, a aliança porque só o ouro puro, ele é quebradiço, tá? Não presta, não forma liga. Barra de ouro, você compra o ouro para fazer outras derivações, que vai fazer liga. Mas ele sozinho, ele é caro, 24 quilates, que é o puro. Compra a barra, compra o pedaço e vai fazendo fundições e ligas metálicas surgindo. Ouro 18, ouro 12, ouro 750 e assim por diante. Vai mudando a quantidade em gramas, miligramas de ouro na liga. Se torna mais caro isso. Então você tem aí o ouro 18. O aço inoxidável, você tem cromo, ó, metalzinho cromo, aço inoxidável, é a colherzinha que eu mostrei. É o talher seu em casa, é o garfo, muitos metais de aço, vamos dizer assim, o aço inoxidável. Ou seja, não vai estar enferrujando. E aí você traz o cromo, tá? 18%. 18%. Traz também o níquel, são metais aí de rodas niqueladas, e o aço formando aí seus 74%. Olha lá o que é que você tem. Então, isso em atividades, você vai ter o tipo de solução e a porcentagem para que você determine soluto e solvente. Cromo e níquel. 18 mais 8 dá 30, dá 26. E olha o que é que eu tenho aqui, aço. Então, aqui o aço é considerado solvente. E esses dois aqui, considerado soluto. Certo? Então, vocês comecem a classificar. Soluto, solvente, soluto, solvente. Igual o cobre. 25 eu posso dividir para os dois. Se tiver só um, 25, continua soluto. Poderia dizer que o cromo aqui é o soluto, 18. Aí aumentaria a porcentagem aqui do aço. Né, para poder somar 100%. Se o níquel fosse só o níquel no lugar do cromo, 8%, pequena quantidade, soluto. E o restante para 100, 92%, seria de aço. E o que é que contém o aço? O aço contém ferro mais carbono. Então, quando você pega o aço, que ele não é inoxidável, apenas o aço, cabo de aço, que você tem para puxar trator, puxar carro, cabo de aço. O que é que contém aquele aço? O aço é outra liga. Só considerando o aço, é uma liga. Ferro em maior quantidade, porque senão quebra. Fibra de carbono. Pega carbono, mistura com ferro, faz um cabo de aço. Ou uma outra situação. Metais de aço. Muito aço por aí, no mundo, no Brasil, no dia a dia. Então, se eu tenho aço, eu tenho uma liga, que é ferro mais carbono. Ferro é metal, carbono não é metal. Mas a união dos dois faz uma liga chamada ferro mais carbono, denominada de aço. E para ser o aço inox, aço tem que ter ferro mais carbono, ponto. E o que é o inox? Cromoníquel. Para ser inox, não vai enferrujar, eu tenho que ter níquel ou cromo na sua composição. E a amálgama? São várias situações que a gente está colocando aqui para vocês. Amálgama, vamos ver aqui a amálgama dentária. Tem que ter, colocando aqui embaixo, mercúrio,
Ó, Hg, que é o símbolo do mercúrio. Vamos ver a porcentagem de mercúrio aqui. 43,1%. Quando fala em amálgama, a maior quantidade é desse metal líquido de nome mercúrio. Certo? Aí vem prata, que a prata pode ser aquela obturação mais cinzentada, né? 29,9%. Dos dois aí, você tem o mercúrio já em maior quantidade. Vê pelos números. Posso ter também estanho. É outro metal que pode ser metal mole, né? 7,33% para fechar 100. E o cobre, olha o que é que vai, né? Cobre, 4,55%, são dados aqui para serem observados. E zinco, olha o que é que vai dentro do dente quando está em tratamento. Pronto. Aí você chegou a esta conclusão. 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 metais para o dentista preparar aquela massinha, né? E você vê que ele prepara na hora lá, bem mole. E vai e coloca dentro do dente, segura e com uma radiação via cobalto, né? Uma radiação endurece aquela massa. Deixa ela sólida dentro do dente. Aí tem o dente que é prateado, tem um dente que é mais amarelado, não o esmalte, a obturação. Tem o dente que é feito com liga de ouro, né? Que é, no caso, o cobre ali mais o ouro, ou a prata mais o ouro. E aí você tem, em maior quantidade, o mercúrio, argentum. Aí tem a prata, do 29, 4, 7, 0,39. Se tivesse apenas um desses metais comparado ao mercúrio, aonde tem maior porcentagem, se estabelece solvente. E as outras menores quantidade, vai ter o soluto. Beleza? Ótimo. Então, se tem mercúrio e prata. Então, mercúrio continua sendo solvente, mesmo que não fechou 100%, exemplo, tá? Se tiver mercúrio e cobre, a pequena quantidade. Então, é soluto. Essas partes menores, soluto. A maior, solvente. Não importa a quantidade de soluto existente. Um prevalece e o outro, solvente. São exemplos de ligas metálicas, soluções que são consideradas também sólidas, tá? Dentre muitas outras, o bronze, latão, são consideradas aí ligas metálicas. Não apenas soluções líquidas. Você tem soluções sólidas. A princípio, nós estamos classificando soluções. E dessas soluções classificadas até agora, nós estamos tirando o que é soluto e aquilo que é considerado solvente, tá? Em contrapartida, nós temos, ó, ar atmosférico. Olha lá. É considerado uma solução? O ar atmosférico? Sim. Sim. O que compõe o ar atmosférico? Um monte de gás. Eu acho que a maior parte está nitrogênio, não lembro. Sei lá, oxigênio também, gás carbônico, um monte de coisa. Exatamente. Isso, meu gás nobre. Exatamente isso. Uma variedade de gases. São muitos gases que às vezes a gente não consegue quantificá-los aqui todos, mas tem na literatura já a composição atmosférica, né? Uma busca na internet, você vê rapidamente quantos gases compõem aquela atmosfera. Aí o que acontece? Vamos pegar os principais. Olha o principal aqui nós temos para a vida, o gás oxigênio. Aí eu tenho outro gás que você citou, o nitrogênio. E os gases, a maioria deles são diatômicos, né? 2 átomos formando uma molécula simples, por um só elemento químico. Você tem números. Vamos lá, Zé. Ó,
78%. Esse aqui corresponde a 21% de toda a composição da atmosfera. Quanto que já deu ali? 99. 99%. Então, dos dois, quem é o solvente e quem é o soluto? Nitrogênio é o solvente e oxigênio é o soluto. Solutão e aqui solvente. É o que eu disse. Nem sempre são líquidos para ser solução. Já vimos o caso dos sólidos, agora os gases. O nitrogênio existe em maior porcentagem na natureza. E não é o oxigênio, como muitos às vezes poderiam pensar. Né? Então, o nitrogênio é mais abundante. O oxigênio, menos, 21%. E o que falta é 1%. Então, colocamos assim, ó. Segundo, né, os registros, porque a gente tem tantos outros aí, que completa 100%. Outros gases. Quem? Aí você pode escrever à vontade. Você pode colocar gás carbônico, argônio, xenônio, gás cloro, amônia, metano, butano, sabe? Uma variedade, né, de gases aí que você tem. Amônia, vapor d'água, que vai para a atmosfera também. São situações de outros gases, que completa 1%, porque o restante dá 99%. Então, o ar atmosférico é uma solução gasosa. Não posso dizê-la líquida, nem sólida. Chegamos à terceira classificação de gasosa, porque é constituída por gases. E quem está em maior e menor, você descreve se é soluto ou se é solvente. Agora, não pense nas impurezas, tipo, esse ar atmosférico, independente de sacola, de poeira, de fumaça, de tantas outras coisas, você pensa só nos gases, deixando de lado as situações que levam para um sistema heterogêneo. Porque se considerar poeira, impurezas que estão dispersas no ar, que você percebe na luz solar, você sabe que ali tem várias outras partículas. Tem fumaça, tem neblina, tem sacola voando, tem um redemoinho, tem um tornado, tem um bocado de coisa, parará que joga tudo para cima e aquele ar fica sujo. E você sente impregnado na pele essas partículas, certo? Então, seria heterogêneo. Ar atmosférico, vou dizer, ar atmosférico. Filtrado ainda seria melhor, porque o ar atmosférico filtrado, as impurezas se retêm. Por exemplo, aspirador de pó dentro dos lava-jato, em casa, aspira as coisas do sofá, do banco de carro, deixa tudo limpinho, né? E joga as impurezas fora. E aquele ar que passou, limpo, de impureza. E contém as mesmas substâncias aqui, formando a solução de ar atmosférico, ok? Então, você tem exemplo de uma solução gasosa. Pessoal, acredito aí, ficou certinho? Na cabeça aí, ficou redondinha as informações, soluto, solvente e os tipos de soluções que nós acabamos de classificar? Sim. Beleza, é isso que nós precisamos aqui. Aí você tem, então, ó, classificação das, em resumo, das soluções. Classificação das soluções. Número 1. Quanto ao estado físico. Quanto ao estado físico. Você colocou solução primeira, ó, sólida. Líquida, né? Não importa a ordem. Aí a gente vem e coloca aqui, como exemplo, no geral, as ligas metálicas. Ok? Ligas metálicas. São exemplos de soluções sólidas. E ligas metálicas, você tem vários casos citados lá, metálicas. Exemplo,
colocamos o ouro, 18 quilates. Esse K de quilate, 1 quilate vale 200 miligramas. 1 quilate, vamos colocar assim, equivale a 200 miligramas. De quê? De ouro. Então, se tem 18 quilates, você pega 18 e multiplica por 200. Aí você sabe quantos miligramas tem naquela solução de ouro 18 quilates. É porque a gente fala quilate, o que é o quilate? Vem de quilo, alguma coisa assim relacionada a quilo, né? Então, 1K vale 200 miligramas de ouro. 18, eu multiplico e acho quantos miligramas de ouro tem, e o restante eu calculo para o outro metal. Ok? Letra B. Vamos colocar aqui que foram soluções líquidas. Aí você tem o álcool, mais água, soro fisiológico, né? E etc. Você tem o soro fisiológico, é um outro tipo de solução. É tanto que quando você compra em determinadas farmácias, está lá, tem soro? Tem. Aí tem ele sólido, em pacotinho, sachê, que você vai diluir ele em água, ele é soluto, e água solvente. Ou então você já compra ele pronto, soro fisiológico. Já vem assim, a solução de soro fisiológico. E continua sendo uma solução. Eu tenho ele aqui para mostrar a vocês. Só um minuto. Olha aqui. Foi buscar ali o soro. Ó, você vai, solução fisiológica. Já fala, né? É uma solução fisiológica para o nosso organismo. E aqui eu tenho cloreto de sódio e água. Se for analisar na composição, nos rótulos, você vai ter as observações nos rótulos pequenininho, mas dá para observar. Claro que, analisando pertinho, você vai encontrar o soro fisiológico a 0,9%. Olha só. Isso é o teor de cloreto de sódio no soro fisiológico. Esse frasquinho é de 100 ml, certo? Mais uma solução que eu trouxe aqui. Você já toma direto, não precisa nem colocar em água, já está em solução, então, tudo que for de solução já tem a dose certa de água e a quantidade suficiente de soluto. Então, 0,9%. 0,9 miligramas ou 0,9 miligramas de NaCl é pequeno. Vai colocar muito sal no soro? Pelo amor de Deus, não pode. Você vai estourar suas células, né? Como se diz, vai secar, vai murchar elas. Você vai ficar aí desidratado. E o soro é para ajudar a manter a pressão, né, das células, a quantidade de água suficiente em cada célula. Então, 0,9, se eu considerar 100, ó, o restante é dissolvente, tá? Então, o teor de cloreto de sódio, 0,9%. 99,1% você tem o restante de solvente. Correto? Então, são exemplos de soluções líquidas. O vinagre entra aqui, que a gente já mostrou, o álcool etílico. E a solução gasosa. E aí o exemplo final que apresentamos. Ar atmosférico. Que temos 78% de gás nitrogênio, 21% do gás oxigênio, fechando aí 99% e 1% os demais gases. Ok? E aí você completa. Tá bom? Então, existe essas porcentagens para quantificar o quanto você vai dizer soluto, solvente de cada substância dessa. Aí nós classificamos quanto ao estado físico. Ok?
Claro que tem exemplo. Quando eu colocar ligas metálicas, não vou trazer ligas metálicas. Eu vou trazer os exemplos das ligas metálicas, com suas quantidades para o seu estudo de classificação. Latão. Todo mundo conhece latão, né? Latão. Latão é aqueles balde que é usado muito para puxar água nos poços, nas cisternas. Compra aqueles balde, aí você fala, é balde de zinco, professor. Balde de zinco. Sim, aquele balde, aquele flandre que você coloca lá na corda, sem ter bomba, né? Por exemplo, energia elétrica, muito tempo atrás, era puxado na corda a água do poço para poder fazer uso dela no nosso dia a dia. Água da cisterna. E aquele balde que desce e traz a água é um latão. Tem o quê? Tem zinco nele. E o restante você coloca outro metal, cobre. E assim por diante, tá? Cobre e zinco. Se eu colocar aqui latão, claro que isso aí você, ó, latão, eu tenho a composição 67% é de cobre. Zinco para o latão 33%. Aí, ó, acabou de determinar. 67% aqui você vai dizer solvente. E 37%, 33% soluto. Porque você tem quantidades para cada um dos metais. Ligas metálicas do tipo sólidas. Cobre e zinco. Latão. Bronze, já é outra liga. Bronze, estátua de bronze, medalha de bronze, você ficou em terceiro lugar, né? É bronze. Você ganhou um prêmio lá e tal, participou disso, foi bronze. O que é bronze? Você tem cobre e tem estanho. Então, você já tem outro tipo de liga metálica. Aí precisa quantificar cada um deles. Beleza. Letra B. Quanto... B não, acho que é número 2, tá? Para manter a ordem aí. Quanto a condutividade elétrica. De quem? Nós estamos falando das soluções. Então, letra A. Eletrolíticas. Eletrolíticas. Quanto à condutividade elétrica, será que esta solução de soro consegue acender uma lâmpadazinha, aquele circuito elétrico que a gente monta em feira de ciência e faz a lâmpadazinha acender, mostrando que determinadas substâncias, frutas, acende ou não acende a lâmpada? Vocês acreditam que esta solução consegue acender uma lâmpadazinha, circuito elétrico? Eu acho que sim. Vocês estão lembrados do sistema que eu estou tentando falar para vocês, o circuito elétrico? Que é montado com pilhas, às vezes com baterias. Sim, eu tô Ligado ligado. na tomada também. E você tem aqui, olha só, você tem um sistema, uma vasilhinha, ok? Aí você conecta, tem uma pontinha do fio que você vai fazendo isso aqui, ó. Outra pontinha do fio aqui que você conecta dentro da solução, um beco, uma vasilha, e sai aqui o outro fio. Beleza, vai. Nesse meio, você coloca uma lâmpada, aquelas lâmpadazinhas, foquitezinhas, aquelas bem pequenininhas de lanterna, né, uns LEDzinhos que tem também, e aí você vai com o fio e conecta na tomada. Ó. Você monta esse sistema aqui em laboratório, com a fiação, até tenho aqui em casa, depois de umas aulas práticas a gente demonstra. E aí você vai colocar aqui dentro, por exemplo, soro. Colocou o soro, beleza, está identificado o copinho para você saber o produto. Colocou, olha a lâmpada. Claro que você ligou lá, né? Colocou lá na tomada, não dá choque, evita, com segurança, né?
colocou lá na tomada 220 ou 110, dependendo da tensão. Você pegou as perninhas aqui, dentro. Quando colocou, a lâmpada brilhou. Sinal que essa solução ela é eletrolítica. Então, conduz eletricidade. Conduz eletricidade. E todas elas são compostos, principalmente compostos, iônicos. Porque se são iônicos, vai formando carga positiva e carga negativa, o que vai transmitir essa corrente elétrica, os compostos iônicos. Então, são substâncias eletrolíticas. Precisamos testar as substâncias e dizer, essa conduz eletricidade, essa não conduz eletricidade. Só através da prática. Só que aí nós apresentamos para vocês na teoria que esses compostos iônicos eu preciso conhecer. O que é um composto iônico? Eu tenho que ter a presença de um metal, mais um outro composto que seja um ametal. O que é que eu estou dizendo? É uma ligação iônica. Iônico me lembra ligações iônicas. Metal, carga positiva, ametal, carga negativa. O que nós chamamos de íons, que são os cátions e que são os ânions. Cátion tem carga positiva, ânions tem cargas negativas. E aí você tem soluções eletrolíticas. Conduz eletricidade. Será que a água da torneira conduz eletricidade? Será que eu acho que quando a água da torneira aqui dentro, ó, aí eu tiro esse copinho, vem com outro copinho e coloco água da torneira. Vai conduzir eletricidade? Eu acho que vai. Acho que vai. Aí vai e não vai. A maioria está dizendo que não vai. Aí tem ele dizendo que vai. Vai e não vai. Olha o seguinte, a quantidade de sal é tão pequena que não conduz a eletricidade. Mesmo tendo sais minerais em pequenas quantidades, mas não é o suficiente para gerar eletricidade. Água da nossa torneira aqui dentro, nesse sistema. Em usinas hidrelétricas é diferente, né? Gera-se eletricidade, tanto a água do rio quanto a do mar, certo? E aqui, a água da torneira, no nosso exemplo aqui, não vai fazer a lâmpadazinha brilhar. Porque a quantidade de sais minerais é muito pequena. Água. E a água destilada, pior ainda, porque nem tem mais sais minerais. Então, cuidado das perguntas, tá? Para poder dizer VOF e chegar à sua conclusão. Então, precisamos de compostos que são iônicos. Agora, esses compostos iônicos, eles, metal e ametal, na formação de íons. Se você pegar ácido clorídrico, um ácido clorídrico, que é o famoso HCl, que está no suco gástrico, nós sabemos que o hidrogênio tem carga positiva e o cloro tem carga negativa. São íons. Tem íons, cátions e ânions. Será que dentro daquele copinho no experimento a lâmpada vai brilhar? Eu acho que vai. Vai brilhar. Então, o ácido clorídrico vai fazer com que a lâmpada brilhe. Ácido clorídrico. Claro que eu tenho ácido em contato com água. Ele nela. Você tem que pensar, ele é o ácido. Nela é a água. Se você colocar ela nele, vai no rosto. Pode jogar vapores tóxicos aqui do ácido clorídrico, esse cloro, irritar e queimar a nossa pele. Porque você errou na hora. Acha que pode colocar de qualquer forma, sequencial? Não pode. Então, ele nela. Primeiro, água. Venha com ácido, coloque sobre a água. Aí a água vai fazer o papel de ionizar.
deixar os íons livres dentro da solução, os cátions e os ânions. Aí, com isso, vai conduzir eletricidade. Mas se você coloca ácido puro, está no frasco, e coloca água em cima, vai fritar. Você vai escutar aquela fritada, aquele chiado. E aquilo ali, para jogar os vapores no nosso rosto, se a gente não tiver com ZPI, queima. Então, um erro é fatal em laboratório. Nada sem autorização do professor, acompanhamento, senão vai virar bum. Vai virar bum. E aí, o que é que eu tenho? Essa solução aqui, ela também vai o quê? Conduzir eletricidade. Eletricidade. E é eletrolítica. Mesmo que não tenha presença de metal. Nesse caso, você tem hidrogênio mais... hidrogênio mais ametal. Metal com ametal, iônico. Hidrogênio mais ametal, olha o que é que você tem aqui. Um composto molecular. Porque é uma molécula que tem íons que gera eletricidade. Ponto. Mas não é iônico. Então, eu tenho o molecular e o iônico. Ambos, nestas situações aqui, são eletrolíticas. Quanto à condutividade elétrica molecular e iônico, eletrolítica. Só que tem situações de serem moleculares e não gerar eletricidade. Tá? Então, fique atento. E só o metal, se pegar a colherzinha e triscar as pontas dos fios. Conduz. Conduz. Os metais são os melhores condutores de eletricidade. Por isso que eles são, carregados positivamente. E os elementos da direita da tabela periódica, os ametais, formam a ligação iônica. Aqui eu formo ligação molecular. Mas se tem formação de íons e são livres, por que não conduzir a eletricidade? Né? Se você pega o famoso vinagre, vai conduzir eletricidade. Porque o vinagre tem o ácido acético e água. Vai conduzir. Só que o brilho vai ser fraco. Não vai ser tão forte quanto a água com sal dissolvido. Ou ácido. Porque um ácido de origem de uma fruta. É de origem orgânica. Os ácidos são fracos. Tá? Do mesmo jeito, se você pegar o álcool etílico, será que vai conduzir ou não? Uai, eu acho que não vai, não. Não sei. De jeito nenhum. Não vai conduzir eletricidade de jeito nenhum. Isso você vai classificando, nós classificamos isso lá nas funções inorgânicas, ácido, base, sais e óxidos. Nós vimos isso no ano anterior. Aí o que acontece? A letra B aqui, soluções não eletrolíticas. Não eletrolíticas. Se são não eletrolíticos, o contrário de eletrolíticas. Exemplo, álcool hidratado, né? E mesmo que não seja hidratado, é álcool. E esse composto, quando em contato com o experimento, a lâmpada não brilhará. Por quê? Álcool hidratado. Olha só a fórmula do álcool. CH2OH, questão de composto orgânico. Não tem metal. Ponto. Carbono e hidrogênio. E átomos de oxigênio. Além da água que está aqui no meio, fazendo a solução do álcool etílico hidratado. Quando em contato, as pontinhas dos fios lá dentro, a lâmpada ela vai ficar apagadinha do mesmo jeito. Por quê, gente? É um composto molecular. Só que não forma íons. Não eletrolítica. É um composto molecular. Mas você disse ainda agora que o composto molecular e o composto iônico, são eletrolíticos. Querido, meus gases nobres, aqui, são eletrolíticos. Quando se manifestam íons. E esses íons se tornam livres em solução. O álcool, ele não é formador de íon. Carbono, hidrogênio e oxigênio.
praticamente as suas propriedades são muito próximas. As suas cargas são muito próximas, que não dá uma tensão, uma diferença de potencial para poder conduzir eletricidade. Só na prática, né? Faz você falar, agora acreditei, que o álcool realmente não conduz a eletricidade. Outro exemplo, ó, açúcar. Se você pegar açúcar e colocar em contato com a água, vai acender açúcar com a água? Eu acho que não, eu acho que não. Não vai. Você vai pegar uma colher de açúcar, vai colocar numa jarra de 1 litro de água, vai agitar e colocar no sistema. Colocou a lâmpada, você olhou para a lâmpada, não acendeu. Por quê? A açúcar, ela é um composto também molecular. Olha a fórmula do açúcar, por curiosidade. C12H22O11. Ó, C12H22O11. Tá? Se não me falha a memória de alguns dígitos desses. O que é que eu quero mostrar? Açúcar. Não forma carga positiva nem negativa, ó. É o bloquinho de açúcar, é o cristalzinho de açúcar. Caiu na água, ele vai dissolver. Aquele cristal vai dissolver. Só que a molécula, pensando microscopicamente, essa molécula, ela vai ficar inteira dissolvida. Porque a água não consegue arrancar o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, formando formando mais e formando menos. Os íons livres, os cátions e os ânions. Não vai ter formação. Por isso que é um composto molecular não eletrolítico. Nem todo molecular conduz eletricidade. Tá? Então, você não pode, a VOF, todo composto molecular conduz eletricidade? Falso. Falso. Porque você tem, dentre os compostos moleculares, iônicos, né, vamos dizer assim, condução de eletricidade e também não condução de eletricidade. Está aqui explicado. O açúcar é um caso. Tá? Com água. Ele puro com água também vai não eletrolítico. O álcool, com água ou sem água, não eletrolítico. Então, não vai conseguir funcionar. Ácido puro. Se eu falar ácido puro, você coloca em mente que não contém água. O ácido puro também não vai conseguir transmitir eletricidade. Para que tenha eletricidade gerada, eu tenho que ter pelo menos uma gotinha de água no meio. As bananas, os tomates, as laranjas, as frutas cítricas, quando em contato, a lâmpada acende. Você corta lá a banda de um limão, trisca as pontinhas do fio, a lâmpada brilha. Pegou uma banana, triscou, pum, a lâmpada brilha. Então, a lâmpada contém, na sua constituição, a água, claro, né? E o quê? Minerais. Que contato formam uma solução interna no fruto. É só apertar que sai o suco, né? O caldo. E aí você consegue transmitir através desse experimento. Então, fica aqui a classificação quanto à condutividade elétrica das soluções. Eletrolítica, tenho iônica e molecular. Tá? Não eletrolítica, eu tenho compostos moleculares, que não geram formação de íons. Exemplo está aí. Álcool é os mais clássicos. Álcool e açúcar. Peguei um sabão, trisquei a pontinha do fio, sabão chega fumaça. Porque ali a lâmpada vai brilhar forte, porque tem sódio, tem soda cáustica. Tá? A pasta, o creme dental, vai acender a lâmpada. Entendeu? Então, vai ver que essas substâncias testadas, vocês classificam em condutividade elétrica. Condutividade não elétrica. Basta testar. Tá? Então, são situações que você vai classificando as soluções quanto à condutividade elétrica. Testando várias. Pegamos vários copos, rotulamos e vem com experimento, 3, 4 experimentos desse montado dentro do laboratório. Cada grupo com o seu, de luva, todo mundo bem equipado, preparado, e vai fazendo os testes e anotando no caderno como dados para um relatório de prática experimental. Aí você passa a ter mais valores favoráveis à tua teoria. Aí comprova e tira as suas conclusões. Pergunta até aqui quanto à classificação delas? Não. Beleza. Agora, número 3. Quanto à razão
quanto à razão soluto versus solvente. Olha só essa situação aqui. Quanto à razão soluto e solvente. Vai ter momentos que você não vai acertar o ponto das soluções que você prepara em casa. Vamos pegar aqui situações de suco. Vamos preparar um suco, uma solução suco. Você coloca água, coloca pó do suco e coloca o tal do açúcar. Então, você tem 2 solutos ali colocados, né? Vamos pensar no pozinho. Você pode ter a calda concentrada que você dilui, tá? Você pode ter já o suco zero, enfim. Mas vamos imaginar no preparo. Pó do suco, soluto. Açúcar, a gosto, soluto. 2, igual as ligas metálicas. Eu posso ter 2 ou mais metais. Água, mistura os 3, solução. E aí? Aquele suco que você preparou, diz aí, como é que ficou? Forte? Fraco? Ou ficou no ponto ideal que você falou, pô, que suco gostoso, cara? Mas ficou bom, mas não sei. Não sei, mas ficou bom. Entendeu? Então ficou bacana, ficou bom. Aí você fala assim, poxa, beleza, o suco ficou bom, top. Vai, faz um café agora. Vamos fazer o cafezinho. Pó do café, beleza. Água e vem açúcar em cima também. Colheradas e colheradas de açúcar. Às vezes você não toma com açúcar, mas me ajuda a entender, tá? Vamos deixar o adocio lá quietinho. Vamos pensar que seria um soluto, né? Que foi transformado em líquido. E aí você tem o cafezinho para fazer. Fez o café. E aí? Ficou top ou ficou amargo ou fraco? Ralézinho. Ficou bom. Alguém aí, ó, pode falar, viu, Ângelo? Alguém aí vai dizer o seguinte: já fiz um café, professor, que nem pai, nem mãe, ninguém tomava, porque ficou fraco. Outros vão dizer, né, Dorival? Ficou forte. E tem um outro ponto, que são 3, tá? Então, quer dizer, ficou top. Gostei do meu café, ficou genial. Beleza, então você está acertando nos pontos, nas quantidades, na razão, a quantidade absoluta e a quantidade certa de água. Você está indo, parabéns. Mas para quem não está acertando e está bebendo para não jogar fora, quantos sucos você não já tomou que veio o açúcar descendo em direção à nossa boca? E que às vezes nós puxamos pela colher, com a colher ou até mesmo com o dedo. Para dizer assim, agora está doce. Agora ficou doce, 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 mas ninguém vai deixar de beber, né? E aquele outro é o amargo, azedo demais, forte demais, e aí acaba tipo assim, poxa, vou jogar fora esse pouco aqui, porque nem eu estou bebendo. Então, aí vem as soluções assim, ó, diluída. Diluída. É uma solução, em outras palavras, fraca. Fraquinha. E para ser fraca, eu tenho mais água ou tenho mais soluto? Para ser diluída. Uai, tem pouco soluto. Bem pouco soluto. Beleza. Pouco soluto e muito solvente. Pouco soluto e muito solvente. Fechou. Ó, pouco soluto, setinha para baixo. Muito solvente, setinha para cima. Para você acompanhar aqui a representação. Pouco soluto. Aí você vai e prepara o seu suco fraco. Você pode ter lá, ó, 1 litro de água. Aí, para ficar fraco, você coloca a quantidade de pó, a quantidade de açúcar, pouco. Digamos que eu coloco lá 6 gramas, 3 gramas de suco
mais 2 gramas de açúcar. Pronto. Você vai estar com isso aqui, ó, bebendo fracamente. Ou seja, é a medida dos olhos. Todo dia está acostumado, mãe, pai, eu, você, quem faz, tá? Amanhece, entardece, fazendo um cafezinho, fazendo um suco, que pega lá a quantidade de uma concha de açúcar e tufo. Aí tem aquele costume de colocar num copinho. Não, tá fraco. Mais outra meia concha, tufo. Joga gelo a gosto, mexe. Agora ficou bom. Isso a gente faz, degustando a gente mesmo, e se tá bom para mim, vai estar bom para os outros, né? E assim, taca para lá. Mesmo jeito, café. Chega na casa, só bebe café amargo. Só tem um cafezinho, água. Pronto. Quer adoçante? Tá na mesa. Vai lá e coloca a sua quantidade de gotas. Pega a colherzinha, dá uma homogeneizada, ó, beleza, ficou legal. Ali você não acertou o número de gotas, colocou 3 gotas, 4 gotas, 5 gotas, 10 gotas, apertou, xiringou, e aí, adoçou demais, falou, nossa, que ficou doce. Aí bebe um pouquinho, joga fora. Então você nunca está acertando no ponto, mas está fazendo uma solução fraca. Do mesmo jeito, você vai ter uma solução mais, uma solução mais concentrada. Ou seja, aquela solução que você considera forte. Muito forte. E para ser forte, você está aumentando quem dos dois? Soluto. Soluto. Então você tem, muito soluto. Setinha para cima significa muito, tá? E para baixo você coloca pouco solvente. Olha aí. Concentrada. Já está falando. É forte. E se é forte, então você colocou pouca água e está acrescentando muito soluto, que é, no caso, ou um sal, ou um açúcar, enfim, e está bebendo. Quando guarda na geladeira, você vê que há uma sedimentação das partículas para o fundo do recipiente pela ação da gravidade. Com isso, cria aquele depósito de açúcar no fundo da jarra. E às vezes nem quer mexer, né? Preguiça? Pega da geladeira, vai lá para a mesa, pega um copo, tufo. Sai aquele suco superficial, fraco, né? Aquoso, mas limpo. Né? Não estou dizendo diluído, estou dizendo forte, mas no sentido que você deixou descansar. Aí você pega uma concha e agita. Aí dá aquela agitada, aquela assanhada lá dentro e toma. Então, você vê o quanto de açúcar você já zerou. Ou seja, a água, coitada, ela tipo assim, ela imaginou para aquele tanto de soluto e disse assim, eu não dou conta de te dissolver. Você veio demais. Você tem muito. Eu sou pouca. Eu não dou conta de dissolver essa quantidade que foi colocada em mim. Né? Então, é como se fosse um diálogo do açúcar e da água. E o açúcar dizendo assim, que nada, água, me dissolve. Me dissolve, água. Que é isso? Você consegue me dissolver totalmente. Eu sou doce, né? Agora eu fiquei doce. Então, o que acontece? Mas a água diz assim, eu não consigo te adoçar. Né? Não consigo adoçar 100%. Então, a água ela vai ficar em pequena quantidade e o soluto em maior quantidade e não tem uma uniformidade na solução. Então, vai ter uma solução com algo precipitado. Algo no fundo do copo ou da jarra. Então, você está diante de uma solução concentrada. Exemplo, você pode colocar aqui um café muito forte, chá forte, suco, tá? Então, tudo que for considerado forte, no sentido que eu tenho pouca água e muito soluto. Em outras palavras, a água é insuficiente para dissolver a quantidade de soluto adicionada. Com isso, não tem ainda uma proporção certa entre o soluto e o solvente. Está precisando seguir receitas. Quando você segue receitas, você tende a chegar ao ponto, tá? Receita
existe para ser seguida. Só que nem todos querem olhar no rótulo do pacote de suco quantas xícaras de açúcar, quantos ml de água, para poder ter um ponto saturado, um ponto certo. Então, os olhos é a medida. E não quero olhar na embalagem, mas está dizendo, até receita para fazer determinados bolos, né, você tem que seguir. Se der errado, é porque algum dos ingredientes possa que você não aceitou, não acertou, ou está vencido. Né? Exemplos. Certinho, turma? Então, quanto à razão soluto e solvente, mais um aqui para finalizar, tá? Quanto à razão soluto e solvente, você tem dois casos aqui de soluções diluída, fraca. Soluções concentrada, forte. Você está errando aí. Se você colocar água, sal e água, você aquecendo, você vê que a água evapora e fica aquele sal. Aí você sabe quantos gramas de sal você tinha colocado para aquela quantidade de água, que na verdade existe uma tabela para cada ml de água, um determinado soluto para ser dissolvido. É o que vai entrar aqui, ó, diluída, agora entra a solução, ó, a solução saturada. É a máxima quantidade, tá vendo? Já está mudando o sentido, né? A máxima quantidade de soluto para uma quantidade certa, uma quantidade máxima de soluto para uma quantidade certa de solvente. Ó, entendeu? É isso aí que nós estamos tentando chegar. Essa aqui é o ponto. O ponto. A solução, vamos colocar assim, o ponto, tá? Para não colocar assim, forte e fraca. Agora aqui é a solução do ponto. Tem que seguir, né? Costumamos até colocar como se a gente estivesse seguindo agora uma receita. Vamos seguir uma receita para poder chegar a uma solução saturada. E tudo isso dependendo de uma temperatura. Ó, disse lá no início lá que quanto maior a temperatura, maior a dissolução. Beleza? Aí na próxima aula a gente dá continuidade e finalizamos por aqui as classificações de soluções até quanto a razão soluto e solvente. Beleza? Aí na próxima darei continuidade ao segundo bloco da aula de soluções. Um abraço e até a próxima. Tchau. Até, professor. E a nossa,